toleramos a existência da foice e do martelo enquanto justamente condenamos a suástica? Por que permitimos a existência de partidos de orientação marxista ou então explicitamente comunistas enquanto justamente condenamos a apologia ao nazismo? Por que perdoamos os crimes cometidos em nome da ideologia e da utopia marxista, enquanto justamente execramos, condenamos, proibimos a apologia ao nazismo? Veja, não se trata de mais uma discussão sobre se fascismo é de direita ou de esquerda. Trata-se de entender o porquê de duas utopias tão nefastamente semelhantes em seus efeitos, apenas uma delas recebeu o perdão para continuar vivendo entre nós, o comunismo. É isso que nós vamos responder nesse vídeo. Vamos começar separando o modelo teórico do modelo prático. Do lado fascista, temos um modelo teórico, utópico, uma ideologia fascista, assim como temos do lado marxista um modelo teórico, utópico, ideológico, que nós podemos simplificar como comunismo, já que esta é a sociedade utópica pregada pelas teorias marxistas. Assim como nós temos no modelo teórico fascista a aplicação prática, o fascismo real, como por exemplo o nazismo, mais famoso dos modelos fascistas aplicados. Temos o próprio fascismo original de Benito Mussolini, ou então até o modelo tupiniquim como Estado Novo de Vargas. Assim também temos do lado comunista ou marxista modelos práticos, como o mais famoso deles, claro, o stalinismo soviético, ou então o castrismo cubano, ou o maoísmo chinês, ou então Ho Chi Minh no Vietnã, Pol Pot no Camboja, o caso da Coreia do Norte, enfim, temos modelos teóricos e aplicações práticas. Agora eu vou ler um pequeno trecho de um texto para vocês e vocês vão brincar de adivinhar o seu autor. Vamos lá. Demandamos uma reforma agrária adequada aos nossos requerimentos nacionais, a aprovação de uma lei para expropriação da terra com propósitos comunais sem compensação. Muito bem. De quem é esse texto? Reforma agrária, expropriação, propósitos comunais sem indenização? Ora, tudo isso parece ser ideologia, teoria marxista. Você errou, já que se trata do 17º ponto do programa do Partido Nazista. Isso mesmo, o Partido Nazista, na sua origem, pregava, entre outras coisas, a reforma agrária. Modelo teórico semelhante ao modelo teórico marxista. Agora dê uma olhadinha nesse artigo do New York Times, de 28 de novembro de 1925. Nele, um sujeito diz que Hitler e Lenin são comparáveis. A diferença entre comunismo e a fé de Hitler era bastante pequena. Se você duvida da minha palavra, você pode acessar o New York Times, que tem a página digitalizada desse artigo de autoria de um cara chamado Dr. Goebbels. Isso mesmo, Goebbels, o braço direito de Hitler, o ministro da propaganda de Hitler, afirmando num artigo do New York Times a semelhança teórica entre Hitler e o comunismo. Vou repetir, Hitler e Lenin são comparáveis. A diferença entre comunismo e a fé de Hitler era bastante pequena. Mais uma vez, semelhança teórica entre os dois. Vejam, ambos os sistemas, na sua origem, na sua raiz, ou seja, na sua teoria ou ideologia, são sistemas totalitários, coletivistas, que abominam o pensamento individual. Qualquer partido nazista ou partido comunista, na sua origem teórica, prega pelo fim do pensamento individual. Por quê? Porque ambos discordam da simples natureza humana. Apenas diferem quanto a qual parte eu discordo. O nazismo, por exemplo, discorda da natureza humana quanto à sua biologia. Então podemos dizer que o nazismo defende uma falsa biologia, já que o nazismo prega uma purificação racial. Já o comunismo, ou as teorias marxistas originais teóricas, são contra a natureza sociológica do homem, já que pregam a ideia de mudança coletiva de consciência, capitaneada, claro, pelo grande partido, ou seja, uma falsa sociologia.
Nós poderíamos estender a discussão sobre as semelhanças dessas duas utopias, a fascista e a comunista, por um longo tempo. Mas esse não é o mote desse vídeo. Você pode, inclusive, contribuir com novas semelhanças ou diferenças, ou discordar das semelhanças que eu aqui apresentei, aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Nós vamos agora sim nos dedicar a elencar algumas das semelhanças das ações práticas cometidas em nome dessas utopias. Por exemplo, dê uma olhada nessas imagens e vê se você reconhece ao que elas estão se referindo. Vou dar uma outra dica. Entre 6 e 7 milhões de pessoas morreram no evento representado por essas imagens. Não se trata do holocausto judaico cometido pelos nazistas, e sim do holocausto ucraniano, o chamado Holodomor, cometido pela ditadura comunista stalinista. Esse Holodomor ucraniano é anterior, inclusive, ao Holocausto judaico e tem um número de mortos aproximado. Stalin, para estimular os seus soldados a capturar, a matar os ucranianos, premiava-os com comida. Isso mesmo, quanto mais cadáveres os soldados stalinistas apresentavam ao Estado, mais comida ganhavam. Chegou a um ponto em que os soldados perseguiam, capturavam e enterravam pessoas vivas. Por isso que se diz que o solo sobre os cadáveres se mexia. Na verdade, eram pessoas vivas tentando escapar da morte certa. 6 a 7 milhões de pessoas. Isso não é teoria da conspiração. A própria imprensa ocidental noticiava os mortos pela fome na Ucrânia. O Holodomor ucraniano era conhecido no Ocidente. Mas por que o silêncio do Ocidente? Porque boa parte dos grãos, da comida que Stalin saqueava dos ucranianos, ele vendia inclusive para o Ocidente. As riquezas minerais como ouro, por exemplo, eram depositadas em bancos ocidentais, por isso parte do silêncio. O Holocausto ucraniano está claramente associado ao Holocausto judaico. Inclusive, o número de mortes é semelhante. Agora, se eu continuar colocando nessa contabilidade as mortes promovidas em nome da ideologia comunista, nós chegaremos no número próximo a 50 milhões de mortos. Isso mesmo, mortes causadas em defesa da ideologia comunista são praticamente o mesmo número de mortes de toda a Segunda Guerra Mundial. Se eu colocar nessa conta, por exemplo, os campos de concentração stalinista, os famosos gulags, os expurgos stalinistas que eliminavam os dissidentes do partido, os pensadores que iam contra o poder de Stalin, os fuzilamentos, as centenas de milhares de fuzilamentos e os cadáveres jogados em valas comuns espalhados por toda a União Soviética, o fuzilamento de crianças que eram pedintes nas ruas de Moscou, pediam comida, pediam esmola e chocavam as vistas dos ricos ou dos visitantes estrangeiros. Solução encontrada pelo Stalin, o fuzilamento de crianças maiores de 12 anos que eram pedintes, que eram moradores de rua. Se eu acrescentar a essa conta, por exemplo, os 20 a 25 milhões de mortos do regime maoísta, a grande fome de Mao, quando 20 a 25 milhões de pessoas morreram em função de uma estratégia coletivista agrária estúpida, ridícula. Se eu colocar nessa conta ainda o extermínio de 25% da população do Camboja promovida por Pol Pot, a miséria provocada pela ditadura da família Kim na Coreia do Norte, a perseguição aos vietnamitas do Sul promovidos pelo Ho Chi Minh no Vietnã, enfim, nós poderíamos prosseguir indefinidamente relatando as misérias, as mortes, as vergonhas para a história da humanidade provocadas em nome dessa ideologia comunista. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu coloco uma série de referências, são documentários, são filmes, são livros, que você pode utilizar para aprofundar essas semelhanças e diferenças entre esses dois sistemas. Mas agora chegou a hora de responder, já que a história, nua e crua, nos prova que sobre a bandeira marxista diversos regimes espalhados pelo mundo provocaram a morte de dezenas de milhões de pessoas, como nós podemos, como sociedade civilizada, permitir a existência de bandeiras como no Brasil do Partido Comunista? Ou seja, nós ainda toleramos a existência de ideologias comunistas apesar da tragédia histórica que essa bandeira carrega. Vamos agora responder essa pergunta. Por que não criminalizamos o comunismo? Nós poderíamos dizer que parte da explicação da nossa indulgência com relação à utopia comunista se deve à Guerra Fria.
Afinal, após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, os grandes regimes fascistas declinaram, como é o caso do nazismo alemão, o fascismo italiano, até mesmo o Estado Novo varguista. Os poucos regimes fascistas que sobreviveram se adaptaram, como é o caso do salazarismo em Portugal ou do franquismo na Espanha. Mas o fato é que a Guerra Fria deu um gás extra à ideologia comunista. O modelo de revolução proletária proposto originalmente pela União Soviética não teria sobrevivido à própria queda da União Soviética em 1991. Contudo, nos anos 60 e 70 vai começar a ocorrer a chamada Revolução Cultural Gramsciana, de Antonio Gramsci, um marxista italiano. Ele propôs que não se fizesse uma revolução armada, uma ditadura do proletário, mas sim que se fizesse uma revolução cultural, que se tomasse as universidades, as escolas e as mentes dos indivíduos. E essa sim é a principal explicação da sobrevivência e do nosso perdão a todos os crimes cometidos pelos comunistas. A Revolução Gramsciana é a principal resposta da sobrevivência e da defesa dos modelos utópicos comunistas. É no processo dessa revolução cultural gramsciana que nascerá essa religião secular dogmática, como diria Paulo Francis, a quem tudo é perdoado, a quem é delegado o poder de construir a nova sociedade assentada no princípio de justiça social, que, como vimos, é uma grande utopia, já que os modelos práticos comunistas promoveram extremamente o oposto à justiça social. É possível também colocar como causa dessa sobrevida dos modelos marxistas e da sua defesa esse controle cultural nascido da Revolução Gramsciana. A partir das universidades, por exemplo, do mundo artístico, é possível promover uma amnésia histórica. Certos fatos não são noticiados, certos fatos são apagados. Aí se tem apenas uma imagem utópica do comunismo. Há quem ponha na conta ainda a ideia da alfabetização através de modelos marxistas, que teria promovido um grande índice de analfabetismo funcional, assim dificultando a esta população analfabeta funcional a associação entre signo, significado e referente, ou seja, as palavras perderam seu sentido. Mas tudo isso está abraçado pela Revolução Cultural Gramsciana. Uma outra justificativa bastante comum quando se trata de explicar a sobrevivência de partidos de orientação marxista é a ideia de renovação. Algo como, não, lá no passado eles fizeram errado porque entenderam errado. Nós faremos diferente e faremos certo. Por exemplo, em 2020, quando a então candidata a prefeita de Porto Alegre, Manuela Dávila, foi questionada sobre, se vencesse, que tipo de socialismo aplicaria na capital do Rio Grande do Sul, ela disse um socialismo diferente. Essa é uma premissa ridícula, porque se eu a aplicar ao partido nazista, ela também funcionaria. Eles fizeram errado, nós faremos diferente. Na verdade, jovem marxista, é que por baixo desse tapete comunista existe muito sangue. E na minha humilde opinião, o que há de pior nas teorias marxistas, sejam os partidos, sejam as ideologias, as utopias, é a negação total da experiência na construção da sociedade, uma vez que as teorias marxistas são revolucionárias, são destrutivas. O marxismo nega toda a história da humanidade, todo o passado cultural que nos trouxe até aqui em nome da construção do novo homem, que aliás é mais uma semelhança com o regime fascista, com o super-homem do Hitler, o Übermensch nietzschiano. O marxismo nega que nascemos dentro de uma casa que nos dá o abrigo, que nos dá o chão, que nos dá a estrutura, que nos ensina a língua, que nos ensina os valores. O marxismo quer destruir totalmente essa morada da civilização para reconstruir uma utópica sociedade de justiça social. Como se a cada um de nós fosse possível ser um novo Adão, nascido nesse paraíso de justiça social planejado pela onisciência divina marxista. Eu sugiro aí que se retorne pelo menos ao 9º ano do ensino fundamental, onde se aprende coisas como processos de socialização e a importância das instituições sociais e da cultura para a formação do cidadão. Muito bem, amiguinho, arranhamos a superfície desse problema que é a sobrevida da defesa dos modelos utópicos comunistas. Espero que você tenha gostado, não esqueça de curtir, deixar seu comentário aqui embaixo, se inscrever no canal, apertar o sininho para receber sempre aviso dos vídeos novos. Valeu, abraço!